Então, qual é o básico que você precisa saber sobre febre amarela? E o que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença primeiramente infecciosa, porque é causada por um patógeno, mais especificamente um vírus, um arbovírus, febril, porque existe uma febre acentuada, e aguda, porque os sintomas dela chegam muito rapidamente. Esse vírus, o gênero dele é o flavivírus, da família Flaviviridae, e ele chega até nós com os vetores, que são os artrópodes. E esses artrópodes podem ser de 3 tipos, 3 espécies. Esses artrópodes podem ser, então, o Aedes aegypti, que já é bem conhecido por transmitir dengue, chikungunya, entre outros. Ele está ligado ao ciclo urbano da febre amarela. E tem o hemagogos e o sabetes, ou sabetes. Ok? Esses 2 últimos estão ligados com o ciclo silvestre da febre amarela. E qual é a história da febre amarela? Basicamente, nós podemos desenhar uma linha do tempo que seu início seja lá no século XVIII e termine no início do século XX. Dentro desse intervalo de tempo, aconteceram surtos fora da área de origem da doença, que é o continente africano, por exemplo, na Europa, devido ao comércio de escravos que tinha nessa época. Então, essa doença se disseminou para a América Central, depois para a América do Sul, e hoje você pode encontrar lugares em regiões tropicais com alto índice de febre amarela, por causa do clima. Nós vamos aprofundar nisso depois, mas o que nós podemos observar hoje é que a América do Sul e a África são as áreas mais afetadas pela febre amarela. E em 1900 aconteceu a descoberta do vetor da febre amarela, os mosquitos, né? E isso propiciou a criação de ações de controle para proteger a população. Então, a partir da descoberta do vetor, nós temos as ações de controle. E isso inclui, lá em 1937, a criação da vacina. Então, a gente chega à conclusão que o quê? O combate ao vetor somado à imunização em massa, que foi a vacinação, causou o declínio da doença e principalmente a eliminação da doença dos centros urbanos, que é o mais perigoso. Você tem que ter em mente que em regiões como o centro-oeste do Brasil ou a região amazônica, tem a febre amarela silvestre um ciclo contínuo, então é como uma doença endêmica mesmo, e quem vai para a mata deve ser vacinado. Então uma doença endêmica o que é? Uma doença de caráter contínuo numa determinada região. Isso nos leva a falar sobre a sazonalidade. Então, essa doença tem picos de crescimento em dezembro e no mês de maio, porque há o aumento da temperatura juntamente com o aumento das chuvas, e isso favorece a reprodução dos vetores da doença. Então, bora falar do vírus da febre amarela de novo. Nós temos lá o cenário da mata, o ciclo silvestre. Como é que funciona? Eu tenho um primata contaminado, começa por aí. Eu tenho um macaquinho que tem o vírus na corrente sanguínea dele. Chega um mosquito silvestre, que nós já falamos das 2 espécies que existem. Ele vai se alimentar desse sangue do primata, que está contaminado, e vai se contaminar também. Aí chega um ser humano lá na mata, a turismo, a trabalho, uma pessoa que não está vacinada, que é suscetível, ok? Vai chegar esse mesmo mosquito nela contaminado. E o que acontece? Ele vai contaminar essa pessoa, ok? Essa pessoa vai contrair o vírus da febre amarela. Entenda que o ciclo urbano e o silvestre é a mesma doença, só muda o local. Por quê? Essa pessoa vai voltar para a casa dela, para o centro urbano, e o mosquito urbano vai picar ela e se contaminar, e ele vai picar outras pessoas lá dentro da cidade. Essa febre amarela urbana que a gente está falando agora, ela não existe no Brasil desde 1942, ok? Agora,
mais informações. O período de incubação desse vírus é de 3 a 6 dias após a picada. E outra coisa importante, esse fator de transmissibilidade que a gente falou nessa história é de 24 a 48 horas antes dos sintomas aparecerem na pessoa e de 3 a 5 dias após. Agora que nós compreendemos mais os ciclos da febre amarela, nós podemos já pular para os sintomas. E quais são eles? Febre, dor muscular, dor de cabeça e náusea e vômito. Esses sintomas específicos eles podem durar de 3 a 4 dias. E a febre amarela pode evoluir para sintomas mais severos, como a icterícia, porque ela destrói células hepáticas, desordens nos rins, hemorragia, porque fatores de coagulação ficam em falta por causa da destruição das células hepáticas, convulsões, levando até o coma e a morte. E para que haja o diagnóstico dessa doença, não é necessário só a observação desses sintomas, porque pode ser confundido com várias outras doenças. É necessário que haja a coleta de sangue e um exame sanguíneo para diagnosticar. E agora que a gente falou de tudo isso, como é que funciona o tratamento? Bom, não há tratamento para a febre amarela. O que é indicado? O repouso, a reposição de líquidos, a reposição de sangue, se necessário, e a pessoa pode chegar ao UTI por causa da febre amarela. E por último, e não menos importante, a vigilância epidemiológica. Por quê? Todo caso confirmado ou até suspeito da febre amarela deve ser notificado às autoridades sanitárias imediatamente. Para quê? Para que haja ações de controle, investigações e mapeamento para garantir a segurança da população, né? Já que a gente está falando de uma doença muito perigosa.